Estamos aqui direto da Casa Brasileira para a terceira edição da FLIS, a Festa Literária Internacional de São Sebastião. E eu vou conversar com nada mais, nada menos que Caio Tosi, que é meu colega, meu amigo e também um escritor que eu leio. Seja bem-vindo, Caio. Ah, que delícia, Penélope. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês aí da FLIS. Obrigado mesmo pela oportunidade. Olha, é uma alegria acompanhar a sua trajetória. Eu gosto muito dessa minha disposição de leitora, de ficar acompanhando a trajetória de escritores e escritoras, e a sua trajetória é muito gratificante, não só para quem lê, mas também para quem escreve. Você tem olhado muito especificamente também para um público que eu falo que cai num limbo ali da atenção, que é o público jovem. Eu queria que você, Caio, trouxesse para nós o lugar que esse jovem Caio Tosi, o adolescente, tem lá dentro da sua geografia íntima, né, os seus biomas da adolescência, as paisagens que cruzavam o seu olhar, o seu imaginário. De onde esse adolescente fala para nós? Nossa, que pergunta bonita, Penélope. É muito doido, né, esse negócio de falar, de escrever para a juventude. Você é uma autora que escreve para a infância e para a juventude, e as pessoas às vezes falam assim, Caio, vai para o infantil também, é legal, tal. E eu às vezes até fico pensando, fico com vontade, eu tenho uma filha, né, de 7 anos, tal. Mas sempre, Penélope, que eu olho para a juventude, cruzo com jovens, olho com os adolescentes na rua, assim, eles me encantam de um jeito que eu acho que conecta em algum lugar meu, porque eu acho que eu ainda, de alguma maneira, estou tentando descobrir, conversar, construir, porque eu lembro uma vez que eu conversei com você para o meu podcast Mochila, que eu te entrevistei, e você falou uma coisa que ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Que acho que você falou da sua adolescência também, que tinha você usou o termo assim, essa vontade de ser gigante. Isso sempre reverbera em mim, porque eu acho que é isso que a gente traz, que eu acho que é isso que eu trago, e que quando eu cruzo com os jovens, eu vejo, né? Essa potência, essa vontade de ser gigante, ao mesmo tempo que tem uma imensa fragilidade bonita, uma fragilidade poética, uma fragilidade da descoberta. Então esse lugar de poder ter uma vida inteira pela frente e ainda descobrir essa vida, para mim é muito, muito forte. E eu acho que, em alguma instância, isso vai me tocando, porque eu acho que tem... Eu não sei se são questões, mas são elementos da vida que eu acho que são fundamentais para mim, né, que eu carrego, enfim, que a gente descobre na adolescência e às vezes até perde, né? A vida vai apurrinhando a gente vai perdendo algumas coisas, que é esse olhar da liberdade, do desejo, da descoberta, do novo, do arriscar, do amar pela primeira vez, das coisas pela primeira vez, olhar o mundo, né? Descobrir muitas coisas do mundo pela primeira vez. Então eu acho que eu também, no meu processo de amadurecimento na vida, eu tô chegando aos 40 anos, eu tô cada vez mais querendo conectar e conversar com o meu adolescente, lógico, da perspectiva de quem já tem 40 anos, não quero voltar à juventude, mas onde que eu não me perco desse eu que eu fui, e eu acho que é dessa maneira que eu vou trazendo e pensando também na literatura juvenil, né, Penélope? Eu olho, às vezes eu cruzo com os adolescentes, eu fico olhando, eu falo assim, será que o que eu estou escrevendo vai atingir essa pessoa? Como que eu descubro? É um desafio para mim, sabe? Eu fico
me sinto provocado, sabe? Eu acho que é esse sentimento que eu tenho. Que ótimo você trazer inclusive essa palavra, né? Ser provocado por, né? A vida te provocar, a vida de outras pessoas te provocar. E assim, aproveitando isso, inclusive olhando, né, para essa diversidade de adolescências, né? Porque você vive numa cidade, numa metrópole, e você tem no seu olhar próximo ali esses adolescentes que vivem nessa paisagem urbana. Sim. E a gente sabe que tem adolescentes vivendo nas mais diversas paisagens, né, no Brasil e no mundo. Mas uma coisa mágica da comunicação digital hoje em dia é que os nossos adolescentes eles podem ver imagens vivificadas, né? Não só uma foto estanque, mas imagens de vídeo, falas de adolescentes que estão em vários lugares, e a gente percebe isso na fala deles, quando eles descobrem alguém lá do Piauí e são de São Paulo, ou quando alguém do Piauí descobre alguém que é do Sul, enfim, e essas narrativas elas se encontram. Ô Caio, essa diversidade em potência que a gente está lidando na contemporaneidade, essa vontade de ter um monte de narrativas ao mesmo tempo acontecendo, ela também provoca a gente a pensar a nossa inserção no que a gente chama de meio ambiente, de paisagem, de bioma. A gente está sendo provocado por essa gama de narrativas a se deslocar na geografia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico sempre atento, Penélope, quando eu vou escrever ou tentar criar uma nova história, para sair do lugar, né? Sair do meu lugar, né? Lógico que a gente tem que entender o lugares de fala das outras pessoas e tudo mais, mas assim, como que para eu também não ficar ensimesmado e também ficar me repetindo, né? Eu sempre tento me desafiar a quebrar meus próprios padrões aqui, né? Para descobrir personagens diferentes e que pensam diferente de mim e que vivem em lugares diferentes de mim, para eu também poder conseguir me conectar com essas várias adolescências, né? Eu tenho muito medo, eu fico muito atento o tempo todo para não cair sempre no mesmo narrador, com os mesmos, né, que eu me identifique, que parece que sou eu sempre que estou falando, porque a gente, de alguma maneira, a gente parte sempre da gente, é inegável, e tem temas que a gente se repete, né, Penélope, porque a gente, né, tem um ponto de vista da vida, mas eu tô sempre atento para, assim, como que eu crio um personagem que pensaria completamente diferente de mim, que viveria em um ambiente completamente diferente do meu. Eu tô, enfim, eu ia falar que eu tô em processo criativo, você sabe que isso é uma bobagem, porque a gente tá o tempo todo em processo criativo, né? Então eu fico sempre, eu tô pensando em alguns livros, que eu falo assim, não, para que outros lugares eu vou, que ambientes outros que essas figuras vão estar, vão vivenciar, né? Então, mais uma vez, é uma provocação o tempo todo, né, Penélope? Com certeza. E você fazendo esse exercício de deslocamento nesse mapa, você às vezes se pega pensando assim, nossa, e se eu não vivesse aqui, não tivesse essa forma de vida, onde eu poderia viver? Você se pega pensando nessas possibilidades para sua... Total. Aliás, eu a cada vez mais eu me sinto com vontade de
sair, né, desse lugar que sempre estamos, né? Como que eu viveria, como seria outra realidade, como que seriam outras experiências que eu não vivi, né? E eu acho que com os livros a gente tem essa oportunidade de alguma maneira, numa pesquisa, na nossa fabulação, poder viver essas outras vidas, né? Sim, Essa é um pouco o que o Ferrer Goulart dizia, né? Que a arte existe porque a vida não basta. A gente é capaz de ter outras vidas, né? E de alguma maneira a gente proporciona para os nossos leitores, né? Outras experiências que eles não, né? Que a literatura permite que eles vivam outras experiências. Você como leitor, Caio, você leu alguma obra que você falou, nossa, eu preciso ir para esse lugar, assim, alguma que foi... Eu sei que são várias, mas alguma que você fala, nossa, esse lugar eu preciso ir. Penélope, isso é uma coisa que eu vou te dizer de bate-pronto recente. Na pandemia, quem me salvou foi o Jorge Amado. Assim, eu tinha passado na minha vida, tinha feito uma viagem muito breve para Bahia, nem tinha passado por Salvador, fui lá para Morro de São Paulo, mas quando eu mergulhei, eu falei, eu preciso ler, eu não tinha lido ainda o Capitães da Areia, falei, preciso ler. Aquilo me tocou de uma maneira, e eu comecei a ler Jorge Amado, assim, loucamente, um atrás do outro, né, na pandemia, e aquele lugar, aquele espaço dele, que não é o meu, né, que é diferente da realidade que eu vivo. Nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, né, a vida inteira, enfim, me transbordou, né? E aí, assim que terminou a pandemia, enfim, mas que foi possível a gente começar a viajar e tal, o primeiro lugar que eu fui foi para Salvador, porque eu precisava sentir tudo aquilo que a literatura do Jorge Amado tinha me acolhido aí durante a pandemia e me salvou totalmente. Que maravilha, que delícia escutar isso. E você trazendo esse elemento humano, né, para dentro desse pensamento do nosso deslocamento no território. Caio, eu vou jogar uma pergunta para você agora, assim, já que a gente está nos deslocamentos. Sim. De fora para dentro, né? O que você acha que lá fora, na comunidade internacional, né, em qualquer contexto que isso seja, não só um contexto político da comunidade internacional, mas se a gente pensar em comunidades leitoras fora do Brasil, o que você acha que de lá de fora as pessoas precisam perceber das narrativas brasileiras que ainda não foi percebido? Ai, puxa, Penélope, que eu nunca pensei nisso. Assim, essa é a minha função. A minha função é fazer pergunta. Minha função lógico. É justamente fazer você criar outras histórias. Exato. Mas é verdade. Eu leio muitos autores de fora e também sou muito influenciado, e acho que a gente tem literaturas riquíssimas, juvenis, né? Infantis, juvenis, adultas, mas eu sempre estou bebendo muito da fonte da literatura brasileira, mas eu vou partir da literatura de fora, porque eu sou muito influenciado, gosto muito dos autores, e acho que bebo muito de várias fontes. Mas sempre que eu estou aqui, sempre que eu pego isso para minha literatura, eu fico pensando, sim, talvez eu não sei, talvez eu ainda não saiba te responder exatamente, mas onde que eu faço, o que eu pego todas essas minhas influências, inclusive as brasileiras, mas como que eu também crio uma narrativa na minha literatura que seja brasileira, né? Em que aspectos, né? Quais são os aspectos que, por mais que tenhamos influências de todos os autores que a gente ama, do mundo inteiro, franceses, ingleses, americanos, tudo mais, como que a gente bebe dessas fontes, mas sem perder a nossa identidade, né? E é muito doido, enfim, eu não sei, é difícil essa pergunta, eu preciso pensar, mas eu não sei se tá numa coisa mais espontânea,
nossa, na espontaneidade do brasileiro. Nossa, é para refletir. Você me pegou aqui, Bom, me provocou muito bem para pensar, porque isso é isso. Eu sempre tenho isso na mente. Como que eu não, como que esse meu livro tem que ser reconhecido como um livro brasileiro, mas nomear os elementos eu nunca parei para nomear. Talvez vai para uma ordem mais sensorial e eu não sei nomear ainda. Preciso pensar nisso. A palavra espontaneidade, eu acho que é uma palavra aí tanto para a gente pensar, inclusive nos desdobramentos dela, né? Do que Sim. É espontâneo em cada pessoa, porque é muito particular. Mas, Caio, a gente sabe que um escritor, ele muitas vezes ele não conhece aonde ele está, né? Com quem ele está. Ele é conhecido, às vezes, de uma maneira, inclusive, íntima, por gente que o lê, mas ele não sabe. Não sabe como que isso se processa, qual a história que ambienta essa chegada dele ali na vida de um leitor ou de uma leitora. Eu mesma tenho memórias incríveis dos meus escritores de adolescência que faziam com que eu entendesse o mundo interno e externo. Se você fosse falar alguma coisa para esses leitores e leitoras que você não conhece sobre você estar na vida deles, o que você falaria? Olha, Penélope, eu sempre acho, assim, é muito sincero isso. Eu sempre, quando eu escrevo e penso que eu estou me conectando com crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eu sempre acho que a literatura e a arte existe para fazer a vida mais legal. Eu acho que não tem muito segredo. A vida é para vida, a gente está aqui para ter uma vida legal. Lógico que a vida tem os desafios, as questões, teremos nossos problemas, nossas dúvidas, nossos medos, enfim, em cada fase da vida vai ser a gente acha às vezes que quando a gente é adolescente, uma hora vai passar e não passa nada, muda, transforma, e a gente vai... E eu sempre penso assim, puxa, como que eu faço uma literatura que pode cair no colo, que seja cair no colo de um adolescente, numa tarde, a gente tá nas férias, numa tarde quente de verão, e pode fazer companhia e fazer a vida mais legal. Eu acho que é isso que eu acho que eu quero contar como escritor e dizer para esses leitores. É isso que eu acho que eu quero que eles saibam de mim, do meu objetivo. Assim, eu estou fazendo esses livros todos porque eu acho porque eu quero poder fazer um pouco ou muito a vida das pessoas mais legal. Eu acho que é isso. Que ótimo. E você, nessa selva concreta que é São Paulo, você percebe esse bioma interferindo na sua narrativa, não é, Caio? Com certeza você percebe o quanto que aparece dessa urbanidade na sua literatura. Sim. Você, enquanto leitor dessa cidade e antenado com tantas questões importantes que a gente tem discutido e experimentado nesse mundo atual, né? Contemporâneo que a gente vive, que a gente não sabe como a história vai nomear esse tempo. O que você conversa com a cidade de São Paulo em termos de clemência pela natureza? O quanto que você sente falta, desejo por uma integração da sua vida urbana com respiros do que seria uma vida natural? Penélope, sabe que uma vez
quando eu lancei, antes até de me enveredar assim mais profundamente na literatura infanto-juvenil e juvenil, eu publiquei 2 livros de contos e crônicas, né? Um foi independente e um outro foi pela Patuá. E eu lembro que quando eu publiquei o segundo livro, alguém me perguntou: Caio, do que você escreve, né? Do que você está sempre escrevendo, né? E eu vou trazer isso, me veio isso na mente, porque de alguma maneira é um pouco a leitura que eu tenho sobre esse paralelo da aridez da cidade concreta com essa possibilidade do respiro, como você falou. E eu acho que tem a ver também o que eu falei antes da questão do olhar para a vida e para os leitores. Eu tenho a impressão que eu sempre estou escrevendo sobre como que qual que é a fresta que se abre de afeto na dureza da nossa vida. Eu sempre estou buscando isso. Como que a gente abre uma fresta de afeto e esse afeto é o respiro, é o encanto, é o encantamento, é o deslumbramento na nossa dureza do dia a dia. No fim das coisas, eu acho que eu estou sempre pensando nisso, e eu acho que é isso quando eu olho para uma São Paulo, né? Por exemplo, tem um livro que eu publiquei ano passado não, ano retrasado, que é o Jovem Chefs, que eu quis fazer um livro que se passasse em São Paulo. Eu queria que o universo fosse São Paulo, até lembrando de todos os livros lá do Marcos Rey, que tinham um cenário muito paulistano, né? E é isso, e a história de 2 meninos que descobrem qual a importância do talento da vida, né? Tem um quê de encantamento naquela dureza, e eles são meninos que têm uma vida mais sofrida. Então, eu acho que quando a gente fala eu tô falando das narrativas, mas eu acho que quando eu também tento pensar geograficamente sobre essa selva de pedra, como você falou, eu sempre estou buscando como que tem eu sempre estou investigando de que maneira existem esses respiros naturais aí também nisso que a gente acha que aparentemente é muito concreto, mas dá para a gente sempre puxar a esperança de ambientes físicos e emocionais aí mais bonitos e que nos permitem respirar mais mesmo. Que ótimo. A gente sabe o quanto que a cidade ela pode ser dura. E por falar nisso, inclusive, assim, foi tão curioso porque falando com você, né, a grande cidade de São Paulo, os barulhos de São Paulo, eu estou aqui na Casa Brasileira, no litoral, e aí começou um barulho de marreta aqui. Eu falei assim, não, parece que São Paulo chama São Paulo, né? A gente sempre aparece um som que você fala, nossa, esse som me é conhecido da cidade. Vamos brincar agora para a gente encerrar? Vamos. Gosta de brincar? Bora. Gosta de jogos? Gosto. Então eu vou fazer um jogo contigo. Tá. É assim, você vai fechar os olhos, quando você abrir, você vai ser outra pessoa. Na verdade, você vai ser um bicho. Um bicho da fauna brasileira. E aí eu quero que você me diga em poucas palavras que bicho você é. Você vai dizer, eu sou, e da onde você fala, para quem você fala, o que você fala. Você tem poucos minutos. Vamos lá? Nossa! 1, 2, 3 e... Eu falo do meio do mar. Eu tenho essa possibilidade dessa liberdade de nadar e avançar aí oceano afora me dá uma possibilidade de ir além e viver muito. Ai, que difícil.
Ai, que difícil. Mas Quem é você? eu sou uma tartaruga marinha. Foi isso que me veio aqui de imediato. Outro dia eu vi umas imagens de tartarugas, achei tão bonito. E a primeira coisa, quando você me falou, eu lembrei das tartarugas marinhas no mar, aí no mar. Eu falei de Salvador, de Frio Maranhão, lembrei das tartarugas na Bahia, não sei. Me veio isso de imediatamente e me vi no meio do mar e pensei na questão do tempo, da longevidade das tartarugas, da liberdade delas. Nossa, foi isso que me veio de imediato. Então a gente vai encerrar a entrevista de hoje com um desejo de longevidade para você, Caio Tosi. Para nós. As tartarugas simbolizem isso, longevidade, e que elas também tragam esse desejo de liberdade, de conexão com algo que é tão primordial, que é a água para o ser humano e para todas as vidas do planeta. Um beijo muito grande aqui da Casa Brasileira para você. Obrigado pela oportunidade. Nós, sempre bom falar com você. Até breve. Até, gente. Obrigado.